Vamos ao texto, momento da exposição bíblica, Hebreus. Hoje, expondo o capítulo 11, iniciando aqui o capítulo 11. Versos 1 a 3, 3 primeiros versos. Primeira leitura na King James, fiel. Diz o seguinte, amados. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem, ou são vistas. Até aqui. Vamos orar? Meu desejo é que o Espírito trabalhe em nossos corações e que, à luz do texto, nós possamos entender as doutrinas e vivê-las. Amém? Vamos orar nesse sentido agora, que o Espírito Santo atue em nós e seja proveitoso aqui o nosso momento com as Escrituras. Vamos orar. Deus eterno, nosso Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo é que oramos, para que nesse momento glorioso e tão importante, com a tua palavra, possamos ter temor, possamos ter reverência, possamos, Deus, dar a devida importância para aquilo que é santo, para aquilo que vem de ti. A tua palavra, Deus, ela é o nosso maior bem que podemos ter aqui na terra. A tua palavra é o meio instituído para que possamos nos aproximar do Senhor. Nos ajude, Deus, a entendê-la e a viver por ela. Que o seu Espírito Santo me ajude na exposição, me dando a fidelidade, a clareza do texto, as aplicações corretas e também, quanto aos meus irmãos que possam entendê-la, que seus corações sejam totalmente aptos para receber e guardar essa palavra. Aqueles que ainda não creem, que o Senhor os traga, Deus, se forem teus eleitos. Que o Senhor entregue a fé a eles e que eles possam ter vidas consagradas a Ti e viver para a Sua glória. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Hebreus 11, verso 1 ao 3, é a base bíblica da nossa mensagem. E o tema aqui hoje que será trabalhado é uma doutrina muito importante, que é a doutrina da fé. Tá? Então o título é uma definição de fé. Se você precisa definir fé para alguém, o que é fé, você está diante do texto que define. O que realmente é a fé. Tá? Então iremos expor esses 3 versos na intenção de trazer clareza sobre esta doutrina importantíssima. Eu sempre passo para os irmãos aqui a estrutura textual, né? Eu sempre bato nessa tecla que este autor ele precisa apresentar Cristo, mas Cristo como realmente substancial, algo que veio para cumprir todas aquelas sombras e pré-anunciamentos que foram feitos para os antigos, né? E quando eu digo antigos, aqueles que viveram sobre a antiga aliança. E ele quer trazer justamente como que foi essa transição, né? Para que aquele povo judeu, que é o alvo aqui, o povo hebreu, entenda que aquelas sombras não são mais válidas após a vinda do Messias. Então ele quer trazer essa clareza. Como que ele vai fazer isso? Fazendo, né, as comparações de Cristo com anjos, com Moisés, com Arão, e falando que aquilo era tudo tipo. E que hoje nós vivemos pela fé, a fé no Filho, apenas no Filho. Com isso em vista, nós temos um terceiro ponto, né, que está dentro dessa estrutura textual,
que ele precisa exortar. Então os irmãos já perceberam que constantemente ele está exortando a igreja. Ele está corrigindo a igreja. Por quê? Nesta igreja, qual ele anunciou a mensagem de salvação, muitos estão retornando para o judaísmo. Muitos estão abandonando a fé. E ele precisa exortar esses irmãos. Então, amados, resumidamente, essa é a estrutura textual. Tá? Se você ler o livro de Hebreus com essa estrutura, você vai percorrer bem o caminho. Você vai entender melhor. Tá? Então, como eu disse, os 3 versos aqui no capítulo 11, eles definirão o que é fé. E o escritor ele sente prazer em recontar, né, histórias dos heróis da fé. E antes de citar exemplos, ele compõe uma breve definição. Porque ele vai definir fé, e isso aqui me espanta neste autor, né, o seu cuidado, o seu zelo e a sua inteligência, né, dada pelo Espírito Santo, em poder construir uma linha de pensamento. Ele poderia muito bem já ir citando os homens de fé e depois definir. Mas não, você percebe que primeiro, quando é para se falar de fé, ele faz uma introdução e uma definição do que é fé. Para depois vir trazendo ilustrações. Ó, isso que eu falei sobre fé, fulano viveu. E está escrito neste livro que vocês leem. E aí ele vai começar a listar e a contar as histórias dos homens que viveram pela fé. Então, amados, outra coisa que nós precisamos entender é que o capítulo 11, ele é uma continuação daquilo que ele veio falando. E se os irmãos lembrarem, o assunto em tela que estava sendo tratado é justamente para que esta igreja permanecesse na fé. Vamos lembrar o verso 35 e 36, o que foi pregado aqui? Olha o que o autor de Hebreus diz a essa igreja. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. No verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Foi aquele ponto que eu falei para os irmãos, não basta começar. Porque essa confiança aqui é justamente o quê? A profissão de fé que esses fiéis tiveram. E ele fala sobre um caminho a ser percorrido. Estão lembrados? Então, amados, para que você percorra bem este caminho, é necessário perseverança, que pode ser traduzido também como paciência. Tá? Então, com isso em mente, agora, amados, ele vai falar como que podemos permanecer realmente com esta paciência, perseverantes e retendo a nossa profissão. Somente com a fé. E desde o princípio do mundo, em todas as épocas, sob todas as dispensações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o fator base para toda perseverança sempre foi e sempre será a fé. O registro aqui do que a fé tem feito é apenas a evidência do que ela continua fazendo. A fé pode fazer todas as coisas que o que pertence à vida de Deus, e sem ela nada pode ser feito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A vida espiritual é pela fé, como diz Paulo em Gálatas 2:20. E como também são as nossas vitórias, a perseverança, a salvação. E assim tudo foi feito pela fé. Para que entendamos melhor o que é este conceito, esta doutrina da fé, vamos entrar no texto. E a minha oração, como já feita, é para que todos nós cresçamos na fé, com base nesse entendimento. Utilizarei aqui agora a versão João Ferreira de Almeida, irmãos. Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeira coisa que destacamos, ele inicia o verso 1 com uma conjunção. E isso nos comprova de que o capítulo 11 não é um recorte gigantesco. A galeria dos heróis da fé, não.
ele está continuando a falar sobre perseverança. Os textos que eu acabei de ler, versos 35 e 36, que se estende e vai até o 39. Vamos lembrar do 39? Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Quem somos nós, então? Mas daqueles que creem, olha como o assunto fé já foi introduzido, para a salvação da alma. Porém, para que fique claro agora, ele dá continuidade. Então, quem quer que faça dessa sentença apenas o início do capítulo 11, terá equivocadamente quebrado a sequência do contexto. Não dá para você ler o capítulo 11 sem ler o capítulo 10. Tá? Entendam, amados, que as epístolas, as cartas escritas, ela tem uma construção de pensamento. E não é porque você vê um número grande aí, você pensa, pronto, agora encerrou o assunto e eu vou para outro assunto. Tá? Pode acontecer de ter uma transição de assuntos? Pode. Mas não é o caso aqui do capítulo 11 de Hebreus. Tá bom? Então quem acha que os heróis da fé, o capítulo 11, é um grande recorte, não, está equivocadamente, totalmente equivocado. Tá? Então, amados, lembrem-se, ele citou o testemunho de Abacuque no verso 38 também. Mas o justo viverá pela fé. Da onde que ele tirou essa citação? De Abacuque. Né? Eu citei aqui para os irmãos. E agora mostra o que faltava. Isto é, que a fé não pode separar-se da paciência. E da mesma forma que não pode separar de si própria. Então, se ele introduziu paciência e perseverança, ele precisa, por obrigação, dizer como que eu persevero. Como que eu devo ter paciência? Porque muitos pensam que paciência é um atributo humano, né? É algo que o homem pode ter por exercícios, né? E você vai no psicólogo, não, agora ó, eu vou te dar aqui o sudoku. Já viu o sudoku? Você vai fazer sudoku para que você seja paciente, né? Ou palavras cruzadas, enfim. E as pessoas pensam que por atividades comuns você pode obter a paciência. Tá? Amados, estamos ainda falando então sobre o caminho da salvação. O tema ainda é esse, ele está ainda tratando sobre isso. A sequência de suas ponderações, que jamais alcançaremos a meta da salvação, a menos que estejamos munidos de paciência, que é acompanhada da fé. O profeta declara que o justo viverá pela fé, porém a fé nos impele para as coisas distantes, que ainda não alcançamos. Portanto, é necessário que a fé inclua a paciência. Então perceba, amados. Ele coloca essa conjunção que nos comprova que está continuando e diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tá? Eu destaquei duas palavras aqui que precisam ser analisadas no original. A primeira coisa é, no português, algumas traduções estarão firme fundamento. Tá? Então, são duas palavras no português, mas na verdade é uma só no hebraico, no grego, perdão. E significa o que essa palavra? Essa palavra vem da essência. A mesma palavra que deram para a mesma essência entre a Trindade. Quem lembra? Aí, vocês já estudaram na confissão. Qual é a substância, a essência? A hipostase. Lembra? A hipostase. Aqui é essa palavra, irmãos. A fé, então, é o quê? É a hipostase. E o que é isso? O que significa essa palavra? Amados, significa substancial. Algo de natureza. É algo que traz a qualidade. A fé é a substância. Perceba que interessante isso. O autor nomeia com um substantivo. E ele diz, o firme fundamento das coisas que se esperam, um verbo. E esse verbo não poderia ficar de fora. Essa palavra esperar vem de esperança. Vem de confiança. Coisas esperadas. Coisas futuras
futuras que aguardamos. Então veja, amados. É a substância das coisas que esperamos. O verbo é um verbo particípio, passivo. Os irmãos sempre que encontrarem no grego o verbo particípio, ele tem por intenção adjetivar. Ele pretende trazer um adjetivo verbal. Como assim, pastor? Se é um adjetivo, ele traz qualidade. Ele traz uma característica. Correto? Não é assim que adjetivamos as pessoas? Com alguma qualidade? Então pense, os crentes são quem? Está definido aqui. Os crentes são aqueles que substancialmente, que têm uma substância em si mesmo, uma essência em si mesmo, que aguardam esperançosamente. Aqui é quando as coisas param de sair do subjetivo. Porque se é substancial, é algo inerente da pessoa. É algo real. A fé não é subjetiva. A fé, ela é viva. Tanto que o justo vive pela fé. Ele vive nesta essência de aguardar coisas futuras. Esse é o crente. Esse é o crente. O primeiro versículo descreve a natureza da fé e mostra como é adequada para realizar uma grande obra que lhe é atribuída, a saber, a preservação dos crentes na profissão do evangelho com constância. Resumidas em substância, ou seja, quando fala substância e essência, o que o autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a fé é a estrutura da nossa confiança. A nossa fé é a estrutura sobre qual o prédio é construído. E esses prédios são as nossas obras, irmãos. Se as nossas obras não forem feitas com essa essência, não são nada. São palha. A fé é a estrutura. E dentro dessa substância, essa estrutura, está a esperança. Está o aguardo. Cai a ideia também aqui de que é o crente quem persevera na fé e a esperança. Por quê, amados? O verbo particípio é passivo. A voz do verbo esperar, que traz a ideia de um adjetivo, é na voz passiva. O que significa isso? A voz ativa, quem lembra? A voz ativa é o que, irmãos? O sujeito executa a ação do verbo. E a passiva, que é o inverso? Sofre a ação do verbo. Então, esperar é algo que você pode produzir por si mesmo? Não. Então, aqui está a base de que toda perseverança, ela vem do próprio dom de Deus, que é a fé. Só perseveram aqueles que recebem a genuína fé. Uma palavra já traz conceitos de outras doutrinas, irmãos. Somente pela voz de aplicação dela. A fé, então, amados, ela traz algumas características. Nós podemos definir fé de diversos prismas. A primeira é que nós entendemos fé inicialmente como uma confissão, uma profissão, né? Ela é verbal. A palavra fé no Novo Testamento, então, ela tem muitos aspectos. Por exemplo, quando os judeus cristãos que Paulo tinha procurado destruir falavam de sua crença em Cristo, eles diziam: o homem que outrora nos perseguia, agora está pregando a fé que um dia tentou destruir. Gálatas 1:23. Essa foi a acusação contra Paulo. Como que Paulo poderia destruir a fé? Que aspecto de fé é essa que eles estão falando aqui? A de professar. Porque o que Paulo queria destruir? Aqueles crentes que ficavam falando sobre o Evangelho, sobre Cristo. Então, em Gálatas 1:23, o primeiro aspecto que nós vemos é a fé professada. Tá? Então, fé, então, é uma confissão.
Exatamente como chamamos o credo apostólico, né, que está nos nossos artigos de fé, né, inclusive nos catecismos. O credo apostólico é o nosso artigo de fé cristã. No entanto, não é esse o significado de fé que o escritor de Hebreus aqui transmite. Ele não está falando apenas da confissão. Porque se fosse apenas de professar a fé, quantos crentes nominais seriam, então, preservados? Tá? Então não é assim, amados. Outro aspecto da fé é que existe um objeto, existe algo a ser crido. Tá? E para os evangelistas que escrevem os evangelhos, Jesus Cristo é o objeto da fé. O próprio Cristo, na sua natureza, 100% Deus, 100% homem, e a sua obra é o objeto da nossa fé. O que ele realiza. E João resume essa ênfase quando afirma: o propósito do evangelho é saber, para que possais crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, mediante o crer, possais ter a vida em seu nome. Esse é o propósito do evangelho que João relata no capítulo 20, verso 31. Lembrem-se disso. Para que possais crer. Que o quê? Aí ele apresenta o objeto da fé. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? É uma fé, então, amados, que em Atos também pode mostrar-se. E no primeiro século, uma fé pessoal em Jesus era a marca oficial dos cristãos primitivos. Outra coisa que devemos definir fé é o veículo dela. Como que ela é transmitida? Então, amados, ainda outro aspecto da fé é a ênfase que Paulo dá na apropriação. Veja, quando você reivindica a salvação em Cristo, Paulo sustenta que Deus reconcilia o pecador consigo pela fé. Ele diz em Romanos 3, verso 22, esta justiça de Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo a todos que creem. Então, a apropriação vem através da justificação. Tá? É justamente ser imputado em nós a justiça de Deus que recaiu sobre Cristo. E aquilo foi aplacado a ira de Deus quanto aos nossos pecados, as nossas dívidas. Então, nós somos salvos, justificados, apropriados pela fé no sacrifício vicário. Tá? Que envolve a pessoa de Jesus? Envolve. Tá? E Paulo explica que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, fé é uma apropriação e também deve ser distinguida o seu veículo, que é a própria palavra. Tá bom? Então, amados, não se esqueçam disso, que a fé é uma estrutura. A fé não é ideias. A fé não é apenas conceitos. A fé é essência. Sabe quando você olha para uma pessoa e você consegue descrevê-la, adjetivar ela? É justamente isso que acontece com os cristãos. No que tange a sua fé, as pessoas devem olhar para você, cristão, e falar: ali está um homem ou uma mulher que permanece naquilo que ela professa. Ali está um homem, uma mulher, que dá um testemunho sobre aquilo que ela professa. Ou seja, é algo que nasce no nosso interior e passa para o nosso exterior. É característico. É estrutura. E aqui nós já começamos a perceber, então, que fé, e encontrar essa fé nos verdadeiros cristãos, já é algo que já dá para começar a fazer. Se é característico, irmãos, claro que sabemos que não somos legisladores e não queremos saber quem tem fé e quem não tem. Deus realmente o sabe, mas eu quero que você aplique esses conceitos a si mesmo. Você precisa saber se tem essa essência. E pensando ao elaborar esse sermão, irmãos, para trazer uma aplicação prática sobre essa essência, é como acontece, por exemplo, numa fabricação de um perfume. Vamos, apenas para elucidar para os irmãos. Um perfume não é feito apenas de essência. Não pega só o aroma das coisas agradáveis, das flores, e se aplica ali naquele líquido.
Para que um perfume seja realmente de qualidade, você sabe o que tem que ser crucial naquele perfume? A sua substância fixadora. Aquele perfume que você passa e permanece dias no seu corpo. Esses são os verdadeiros perfumes de qualidade. Tanto que esses Paraguai aí, você passa, não dura nem horas, né? Já vai embora. Parece muito crentes, né? A fé é justamente o que pega os fatos e fixa em nossos corações. Nós vamos entender mais isso. O autor de Hebreus reconhece que esses aspectos de fé que eu já mencionei aqui, apresentado por outros escritores do Novo Testamento. No entanto, o seu uso de conceito de fé deve ser entendido primeiro no contexto do capítulo 11 de sua epístola. E qual que é o contexto todo desse capítulo? Os heróis da fé têm algo em comum. Eles puseram sua total confiança em Deus, apesar de todas as provações e circunstâncias difíceis. Olha o fixador. Eles triunfaram por causa da confiança em Deus. Para o autor, fé, olha o que é fé para o autor aqui, quando ele usa isso, é aderir, é se fixar às promessas de Deus. Depender da palavra de Deus. Você só depende da palavra de Deus, você só vive a palavra de Deus quando ela está fixa em você. Guardada em você. Verdadeiramente. E eles, amados, esses homens, a qual serão citados mais para frente, eles viveram dessa forma, eles permaneceram fiéis, confiantes ao Filho de Deus. E no final nós vamos ver que esses homens viram de longe. Viram de longe a promessa. Mas morreram permanecendo confiantes. Quando o assunto era Cristo, o objeto da fé, eles tinham plena certeza de que ele viria. Isso é o conceito fé, irmãos. E eu lanço a pergunta para você. Você se enquadra nisso? Você realmente tem essa estrutura? Diversas vezes aqui eu já disse, talvez se sua vida começar a ficar mais dificultosa, se algumas coisas comuns saírem da sua vida, será que você permanece? Eu brinco às vezes, né, com alguns irmãos, falando, se o seu esposo falecer, você vai recasar? Né? Ou se você, esposo, sua esposa falecer, você vai casar? Acho que a pergunta tinha que mudar. E se seu esposo, sua esposa falecer, você continua na fé? Ou será que você tem que ficar chamando para ir para a igreja? Perceba que a fé, amados, nos fixa nos fatos revelados na palavra. Um crente, por si só, ele está agarrado no Evangelho. Por quê? Porque ele recebeu a fé. A fé é a estrutura, a fé é a substância. Tem alguma tradução que está substância aí? A da Ju está. Substância. E parou por aí? A definição de fé? Tem mais uma frase. E a prova das coisas que não se veem. Então temos aqui, eu destaquei apenas um substantivo, né, que é prova. O que é essa prova das coisas? Perceba. Essa prova é uma convicção. É uma evidência. Então veja. É uma estrutura, é uma substância, correto? Das coisas que esperamos, porém também é uma convicção do que eu não vejo. Se você perguntar para o crente, você vê aquilo que você espera? Ele diz, não. Se você perguntar para o crente, você já viu Jesus? Não.
Nunca vi Jesus. Mas você crê nele? Sim. Sem vê-lo. Sem sentir nem um soprinho no meu ouvido. Nada. E você não precisa? Não. O que eu preciso é do veículo da fé. A palavra. Então, amados, veja. E as provas das coisas que não se veem. A definição de fé vem de duas frases, irmãos. Nunca se esqueçam disso. Porque tem uma conjunção E aí, tá? E a prova das coisas que não se veem. Então a definição de fé ela vem em duas frases. Perceba. A segunda parte é ter uma convicção. Ou seja, estar firmemente sobre uma estrutura inabalável, acompanhado de um caminho sobre coisas que não se veem. A fé é justamente uma questão no que tange enxergar subjetivamente, sim. No que tange você ver, é subjetivo. Mas no que tange você ter essa substância, não é subjetivo. Tá? Então é isso que o irmão precisa identificar na sua vida. Veja, a fé é justamente uma questão de não enxergar, porém sólida naquilo que habita em nós e nos move. Entenderam? É como caminhar, olha a ilustração que eu dei aqui. Já dei essa ilustração outras vezes. É como caminhar de olhos vendados sobre a beira de um desfiladeiro. Tá? Pense naqueles desfiladeiros, um caminho bem curtinho. E esse desfiladeiro é o mundo. É caminhar neste mundo. Tá? De olhos vendados. E plenamente seguro de que a voz que te guia, e a voz é a palavra, te levará até o grande êxito, a grande chegada, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a caminhada é de olhos vendados. Quantas pessoas chegou para mim, pastor? Eu vou trocar de igreja, pastor. É por quê, meu filho? Porque aqui eu sinto que é muito frio, eu não sinto nada. Eu não estou sentindo Jesus. Aí me define esse sentir, por favor. Não sei, pastor. Sabe aqueles arrepios, sabe, né, quando você sente que ele está do seu lado, assim. Eu falei, então você está buscando emoções e sentimentalismo. Isso se enquadra na definição de fé, irmãos? Se enquadra, irmãos? Não se enquadra. Não que a fé... É o que eu estava falando aqui com os visitantes domingo, falando sobre isso. Eu falei que as pessoas estão buscando artifícios para substituir aquilo que elas não têm. A fé, amados, na palavra, confiar na palavra, vai te trazer emoções, sim. Mas emoções com base nos fatos revelados a nós. Quantas vezes eu li a palavra de Deus, li os evangelhos e chorei. E chorei. Aquilo despertou os meus sentimentos. Quando eu leio Isaías 53, aquilo desperta os meus sentimentos. Mas perceba, não é algo que eu busco exteriormente. É algo que eu busco através do veículo instituído para isso. As pessoas gostam de assemelhar fé, e se Cristo está na igreja, pelo que ela canta e o arrepio que ela sente quando o teclado ou o violão toca. Isso não tem nada a ver com fé. A fé está muito bem definida, é a prova das coisas que não se veem. Pastor, eu oro, parece que eu estou falando com a parede. Parabéns, você conheceu como que vive um cristão. Ou você acha que eu oro e Jesus, aparece na minha frente. Você acha que é assim? Vou repetir. E a prova das coisas que não se veem. É justamente ter a convicção, a evidência, sem precisar enxergar nada. Você é essa pessoa?
Você continua convicto, mesmo sem ver nada? Por que a nossa igreja, eu não creio, e pode ser até incredulidade da minha parte, eu peço até perdão a Deus e aos irmãos. Tudo pode mudar. Mas eu não vejo a nossa igreja com 200, 300 pessoas nunca. Nunca, irmãos. Porque as pessoas que vêm para cá, elas já vêm com conceitos não bíblicos do que é a fé. E quando elas sentam nessa cadeira e começam a ter contato somente com a palavra, não é algo muito atrativo para quem não tem fé. Não é. Resumo, então, das duas frases para definir algo. Em resumo, a segurança é equilibrada pela certeza. Esses dois substantivos são sinônimos nesse texto. Quais são os substantivos? O primeiro que eu falei, o firme fundamento, né, que é essa essência, essa substância, e o segundo substantivo é a prova, né, a evidência. Então, amados, eles trabalham juntos aqui, esses dois substantivos. Certeza, então, significa convicção interior. O crente está convencido de que as coisas que ele não pode ver são reais. E olha que interessante, né? Muito tempo eu fiquei meio encabulado com esse texto de Paulo, onde ele diz que subiu até o terceiro céu. Já leram isso? E ele viu coisas que não se poderia anunciar. Amados, ele teve a graça de Deus de poder ver algo. Mas enquanto vivemos, por quê? A grande pergunta é por que ele não podia anunciar? Por quê? Porque você, crente, é para viver pela fé. Não é para você viver com aquilo que você pode pegar. Tomé, quando precisou tocar nas feridas de Cristo, ele foi repreendido. Ele foi exortado. Nós fomos feitos para viver pela fé. Essa convicção interna e segura de que estamos no caminho certo e é real e é verdade. A convicção é o equivalente da fé, quando a certeza prevalece, mesmo que falte evidência. As coisas que não vemos são aquelas que pertencem ao futuro, as quais, com o tempo, se tornarão presentes. A esperança inclui o que é interior, assim como o que é exterior, porque aguardamos algo. Aguardamos a consumação de todas as coisas, a segunda vinda do nosso Senhor, o novo céu e a nova terra. Aguardamos isso, sabemos que isso é real, não é conto de fadas, mas este fato reflete em como vivemos agora. Se eu aguardo o permanecer aqui do autor de Hebreus, que ele quer que eles sejam pacientes, é percorrer esse caminho de que forma? Com fé. Já ouviram falar do reformador alemão Zacarias Ursinos? Já ouviu? Zacarias Ursinos. Um reformador alemão, teólogo, ele define a fé da seguinte forma, abre aspas: criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, veja a palavra, não é somente um conhecimento e convicção de que tudo que Deus revela na sua palavra é verdade, mas também uma certeza arraigada de que não somente outros, mas eu também tive meus pecados perdoados, aí entra a justificação, fui feito justo para sempre em Deus e recebi salvação concedida. Estes são dons da pura graça, ganhos para nós por Cristo. Ponto final e fecha aspas. Definição de fé. O que você tem é fé? O que vai provar se você tem fé ou não? O caminho. A paciência e a perseverança. Eu temo muito por essa igreja, irmãos. Sabe por quê?
Porque a maioria nesta igreja é jovem. E, pela lógica, tem um grande caminho a se perseguir, a ser percorrido. Quem chegará até lá? Eu respondo: aqueles que têm a substância em si, chamada fé. Aqueles que creem verdadeiramente chegarão no final. Porque é algo concedido e não depende de você, depende de Cristo. Porque se dependesse de você, crente, eu falaria que você já estaria perdido. Verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. E essa será a base argumentativa de todo o Hebreus 11. Pela fé, fulano, tal, alcançou o bom testemunho. Pela fé, fulano, tal, alcançou o bom testemunho. Então essa será a base argumentativa de viver pela fé. Então você percebe, então, que a nossa vida e como a vivemos representa se temos fé ou não. Uma tradução literal desse versículo seria mais ou menos assim, irmãos. É por sua fé que os homens de antigamente encontram-se registrados neste livro que vocês têm. Ah, que privilégio! Você já pensou isso? Nossa, por que não registrou nada de Maria, né? Por que não registrou nada de fulano ou de ciclano? Os que foram registrados é os que deram um bom testemunho da fé. Ah, você está querendo dizer que os outros não deram? Não é isso. Mas esses aqui, que foram registrados, é porque viveram verdadeiramente pela fé. Já parou para perceber quem às vezes não dá um bom testemunho, nem cita o nome? Nem cita o nome? Muitas das vezes acontece isso. Claro que dependendo da intenção do autor. Mas quando é para contrastar com alguém que tem fé, o nome nem é citado. Percebam isso nas suas leituras. Acontece várias vezes. A fé demonstrada, então, amados, é o fator do bom testemunho. Refere-se ao mesmo grupo das pessoas listadas como antepassados, aqui em Hebreus 11. Todos esses têm uma coisa em comum. Sabe o que é? A fé. Eles são elogiados por Deus por essa fé. Perceba, homens elogiados. O escritor de Hebreus começa sua lista de heróis da fé com Abel e Enoque. Em ambas as ilustrações, aí eu gostaria de ler com os irmãos, ele usa o verbo ser elogiado. Primeiro no verso 4, que será o próximo pregado semana que vem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons e através disso, depois de morto, ainda fala. Esse alcançou o testemunho, amados, é o verbo elogiar. Lemos o seguinte, pela fé foi elogiado como homem justo. Poderia ser traduzido assim. Ou no verso 5 também. Veja o que diz no verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, ele tinha, olha lá, testemunho de que agradara a Deus. Isso me fez pensar. Esse verso 2 me fez pensar. Porque, amados, no meio cristão, existem muitas pessoas ainda que gostam de elogios. Mas que tipo de elogios? Dos homens. Você já parou para pensar que ser elogiado por homens é algo muito preocupante? Você quer ser elogiado por um miserável pecador que não tem visão perfeita sobre o que realmente é bom? Agora pense comigo o que é ser elogiado por Deus.
E eu digo a você que gosta de elogios, ou talvez a mim também, qual o elogio que você busca? Eu busco esse registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. E espero que a partir de hoje você comece a buscar esse tipo de elogio. Paulo diz a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida. Olha o que ele guardou. Olha o que ele guardou. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Depois você pega esse verbo e analisa ele gramaticalmente para você ver se isso não era um fato para ele. Tá? Que o Senhor, justo juiz, os elementos da fé que eu citei para os irmãos, você consegue perceber aqui. Tá? No que Paulo crê. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua... o que é vinda? Vocês entenderam o que é fé? Vocês entenderam o que move a nós? Permanecemos um dia de cada vez guardando isso. Paulo chegou a um ponto na sua vida que falou: combati um bom combate. Aí o que ele guardou? Sua casa? Seu dinheiro? Seu carro? Nem tinha carro, né? Mas seu cavalo? Talvez a sua carroça? Seus pergaminhos? Guardei a fé. Por quê? Esse é o elogio que receberemos de Cristo quando nos encontrarmos com Ele. Ele dizer: servo justo e fiel, entre para o meu gozo, entre para o descanso. Esse é o maior elogio que se pode existir. Agora, ser elogiado por um homem finito e falível só demonstra que você depende de coisas visíveis para continuar. Você depende de tapinhas nas costas e carinhos de homens miseráveis, coisas visíveis para continuar. Aonde o que deveria estar te movendo é a essência e a substância daquilo que você aguarda, daquilo que você crê, daquele que te justificou, daquele que verdadeiramente te ama. Saí da igreja, pastor, porque não me senti amado. Amados, quem fala isso só demonstra que não tem fé. Amados, sinceramente, você acha que eu vou depender do seu amor para continuar na minha crença? Você acha? Irmão, você pode me xingar, você pode apontar uma arma na minha cabeça, você pode me odiar. Mas o que eu creio quanto ao meu Salvador, isso não muda. E estar aqui não é porque você me dá bom dia ou você me ama ou não. É porque eu creio no meu Salvador. Nossa, é muito individualista. O que nos une? O que nos une? Qual que é a base da comunhão? A mesma fé, o mesmo Espírito. Leia mais a Bíblia, tá, irmão? Leia mais a Bíblia. A fé no quê? Olha o que Paulo crê. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Olha o que ele guardou para o resto da vida dele. E olha que ele viveu na labuta. Você nunca foi espancado a ponto de ficar quase morto por causa da fé que você professa. Então, amados, esse conceito que as pessoas têm de cristianismo, ter fé em Cristo, amados, é isso que está aqui diante de nós. O elogio que nós esperamos é este, vindo da parte de Deus, alcançar um bom testemunho, servo bom e fiel. Verso 3 e último. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Mais uma vez, você percebe que o verso 3 ele está entrelaçado com o verso 1. O verso 1 está sendo aplicado no verso 3.
Porque eu te pergunto, você estava na criação do mundo? Se você não sabe, Deus fez essa pergunta para Jó. Ele perguntou a Jó, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Isso está lá em Jó 38, verso 4. Então como é que você crê que o mundo e todas as coisas que nele existem foram feitos por Deus? Ele começa então, amados, as suas ilustrações sobre a demonstração da fé com um comentário sobre a criação. Ninguém estava presente na criação para observar a formação do mundo, nem Adão. Só estava a Trindade. Então como cremos? Pela fé. E ao usar o plural, entendemos, o autor inclui a si e a todos seus leitores na confissão de que Deus criou o mundo. Veja, pela fé. Essa é a primeira ocorrência e uma série de 21 usos. Então já anota aí, que a palavra que eu mais repetirei nos sermões aqui do capítulo 11 é pela fé. 21 vezes essa expressão. E depois disso o autor diz aos leitores que ele não tem tempo para escrever sobre outros santos do Antigo Testamento e que também mostraram a sua fé. Isso está lá no verso 39. Né? Todos estes, olha aqui diz, e todos estes tendo obtido, olha lá, o elogio, olha o elogio aí, ó, o bom testemunho, através da fé, não receberam a promessa. E não receber a promessa impacta em alguma coisa na fé que eu tenho? Não ver? Não. Eles permaneciam crendo. E perceba, a segunda palavra, pela fé, entendemos. Eu destaquei essa palavra, que vem do grego noeo, e significa perceber com a mente. Entender, ter compreensão. O verbo está no indicativo presente e a voz é ativa. Os verbos indicativos, eles anunciam, apontam para um fato. E é no tempo presente. Ou seja, ainda agora, pessoas pela fé entendem. Quando eu digo para os irmãos que a nossa fé é racional, é por causa de textos como esse. Pela fé o quê? Pela fé o quê? Entendemos, irmãos. Entendemos. O autor e seus leitores são capazes de entender a criação de Deus pela fé, embora não possamos observar o que é invisível. Em nossas mentes reconhecemos o poder de Deus. Entender a criação, mesmo em um sentido limitado, significa que refletimos em fé sobre o relacionamento do Criador com a criação. Esse entendimento oriundo da fé não é comum, e sim o que rende adoração genuína através do Filho. Por que eu digo isso? Porque em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer o seguinte, perceba. Pois desde a criação do mundo, é o que estamos abordando ali, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Qual que é a palavra aqui? Compreendidos. De forma que tais homens são indesculpáveis. Pergunta aos irmãos. Isso aqui é salvo, só para salvo? Isso aqui é toda a raça humana. O que nos leva ao entendimento? De que todos os seres humanos, eles chegam a uma compreensão, intelecto, de que existe um Deus. Aí vem o verso complementar, verso 21. Porque tendo, olha só, conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aqui que vem a questão. Eu falo muito, a nossa fé é racional, mas em que sentido? Deste de Romanos 1? Começa com o entendimento. Mas lembra do fixador do perfume? A fé é que pega esse entendimento e rende adoração e glorificação a Deus. É somente pelos olhos da fé que nós pegamos esses fatos
entendido por todos. Isso aqui não é para falar que todo mundo tem fé, mas que todos têm uma compreensão de que existe Deus. Mas somente quem tem fé que transforma esse entendimento em adoração. Porque lá, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, amados, isso direciona como nós devemos também evangelizar. Porque com base nisso, ninguém é ignorante quanto a Deus. Tá? Falando de seres humanos criados. Ninguém é ignorante quanto a Deus. O problema reside no quê? Que eles pegam esse entendimento e pelos seus pensamentos fúteis, eles pervertem isso e glorificam outras coisas. Então só a evangelização tem que correr como? Você precisa direcionar esse entendimento que você tem de Deus para a coisa certa. Aí você aponta para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. Mas os irmãos percebem que a fé, ela está pelo entendimento. Só que se ficar só no entendimento, é morto em si mesmo. E é justamente esse entendimento que condena a todos os seres humanos que não creem. E continua, que os mundos foram criados. A tradução variam de mundo ou mundos, né? Talvez esteja no plural ou não. Ou até mesmo o universo. O conceito inclui todo o esquema de tempo e espaço. É isso que o autor está querendo dizer. Todo o esquema de tempo, tudo que se tem nessa esfera nossa, foi criado por Deus. E além do mais, Deus deu forma, aparência e ordem ao universo. De acordo com a narrativa que nós já vimos aqui, já foi pregado, a narrativa de Gênesis, né, a criação. E como isso foram criados, foi formado por Deus pela palavra dele. É o que diz o texto. Que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou por meio da sua ordem. E lembramos imediatamente dos 6 dias da criação, né, irmãos? Do mundo que o visível, né? Primeira coisa que ele fala, de modo que o visível, ou seja, o autor de Hebreus se refere ao que visivelmente existe na criação de Deus. Isto é, a luz, os céus, as estrelas, terra, inúmeras coisas. O homem pode ver todas essas entidades com seus olhos físicos. Essas coisas, no entanto, não foram feitas do que pode ser observado. Veja, a palavra visível aqui, irmãos, é muito significativa. A palavra visível indica que antes desta criação não existia, portanto, não é eterna. A criação tem um começo. Porque o que vemos não existia. Ou seja, amado, além do mais, antes da criação, prevalecia o quê? O invisível. Ficaríamos felizes em receber mais revelações a respeito deste ponto. Mas o autor de Hebreus não fornece mais nada. Mas o que ele fala? Aquilo que você vê foi criado, partiu de um ponto de onde não existia nada. E Gênesis é comprovado aqui com base nesse texto. E ele diz, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Visto que não havia ninguém presente quando ocorreu a criação, não existem testemunhas oculares. E olha como que o homem perverte realmente. Aí ele quer falar que uma explosão colocou tudo em ordem. Colocou tudo no seu devido eixo. O que é isso? É saber justamente que existe um Criador, mas transformar essa glória para coisas que é criadas. Porque para existir uma explosão precisa ter 2 corpos, duas matérias, algo precisa se chocar para existir uma explosão. Então ele crê nisso, mas ele não explica de onde veio essas coisas criadas. Que possivelmente explodiu. Mas é uma teoria absurda e perversão. É pela fé, irmãos. O homem determina que a criação se originou em Deus. Conclusão de tudo isso. O capítulo 11 é o capítulo sobre a fé na Epístola de Hebreus. Um pouco antes, na Epístola, o autor introduziu o conceito fé quando ele falou
da desobediência dos israelitas. Essas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, mas não continuaram com a fé. Isso já lá no capítulo 4. Olha como as coisas se conversam dentro do livro. Capítulo 4, verso 2. Olha só. Verso 1 e 2. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso... O que ele está falando aqui? Olha, que promessa que é essa para nós? Que repouso que é esse? Essas promessas não excluam a nenhum de vós, porque para nós o Evangelho foi pregado. Ou seja, ele explicou então o que é esse repouso, o que é essa promessa, está contida no Evangelho. Assim também como a eles. Eles quem? Aos que não permaneceram. Mas a palavra pregada não lhes serviu, olha só. Não estando esta misturada com o quê? Quando o Tiago fala, não sejamos apenas ouvintes, o que ele está querendo dizer? Eu vejo pessoas aqui, irmãos, dormindo. E temo pela sua alma. Porque a grande pergunta de quando a palavra de Deus está sendo anunciada é se ela está sendo acompanhada de fé. Porque se não está, eu te digo com todas as palavras, você está perdendo o seu tempo. Se você não vem para a casa de Deus, para a igreja, para ouvir a palavra e absorver ela pela fé, nem venha. Você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Ah, mas eu estou muito cansado. Eu entendo que você trabalhou, mas se você está cansado a ponto de não absorver nada da palavra, fique na sua casa. Fique na sua casa. Não venha para cá. Porque aqui a igreja de Deus é dos eleitos. É daqueles que ouvem a palavra e absorvem a palavra. Não é para meros itinerantes, meros despretensiosos, meras pessoas que são ouvintes. Porque no 4:2 ele disse: mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Eles não perseveraram. E eu temo pela sua alma por causa disso. Eu quero daqui 10 anos olhar para você, meu irmão, e falar para você como você cresceu na fé. Quando as pessoas fazem aniversário, eu sempre desejo isso. Eu desejo que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O que eu estou falando? Para que cresçam na fé. Daqui 10 anos eu quero olhar para você e dizer isso. Daqui 20 anos eu quero repetir isso. Daqui 30 anos eu quero repetir isso. E na eternidade eu quero te encontrar lá. Mas não é dormindo na igreja. Porque você só está demonstrando que você vai ficar no meio do caminho. Sinto em te dizer isso. Você que vem para a igreja sem pretensão nenhuma, você só está demonstrando que você vai ficar no meio do caminho. Como esses de Hebreus 6 aqui. Seguiram seu próprio caminho, obstinado. O escritor enfatiza o aspecto da perseverança da fé, irmãos. Ele coloca a fé visivelmente contra a incredulidade. A fé, então, é a confiança que o crente expressa quando enfrenta a incredulidade ostensiva. Fé, então, é você viver nesse mundo incrédulo, ostensivo, que te ofende permanecer. Isso é fé. Se posicionando, crescendo em santidade, pois é o que foi pregado aqui no domingo. Santifica-os na tua palavra. Nunca se esqueça, aquele santifica-os está no imperativo. É a vontade daquele que criou todas as coisas. Então é certo que irá acontecer na vida do crente? É certo, é um fato. Então, amados, ter fé é permanecer neste caminho e dizer como Paulo: combati um bom combate, guardei a fé. Guardei a fé. Convicção.
E te pergunto, você é desses? Você é desses? O que vai provar? O tempo. O tempo vai provar. Se eu e você permaneceremos. Como eu disse, queria muito e quero encontrar todos vocês na glória. Mas o fator determinante para isso é a fé. É a substância, é essa estrutura. Por isso que Cristo fala no Sermão do Monte que o crente é quem? É aquele que cava fundo a sua estrutura, não é esse? E faz sobre a rocha. E vem o vento. O que é o vento? O que é a tempestade? O que é a forte chuva que Cristo está dizendo? O que é, irmãos? Aflições, dificuldades, tribulações, perseguições. E a casa? Fica firme. Por quê? Porque tem estrutura. Tem fé. Agora, aquela que está sobre a areia, vem, ouve, dorme, vai embora, tanto faz, tanto fez, vai vir a chuva e não vai sobrar nada. E quantos de nós, venhamos e convenhamos, já vimos pessoas começar muito bem a caminhada cristã e hoje estão aonde? E ainda falam, eu sei que lá prega a palavra verdadeira. Ainda falam isso. Eu sei que nas igrejas por aí eu não vou encontrar a palavra como lá, se referindo à nossa igreja. Mas lá eu não vou. O que ela está rejeitando? Claramente, pelas próprias palavras, rejeitando as Escrituras. Então, meu irmão, o que você tem que preocupar não é o tom de voz que eu falo, se eu sou muito chato, se eu sou isso, se eu sou aquilo. A sua preocupação no cristianismo é se você realmente está recebendo a palavra de Deus. Recebendo a palavra de Deus. Agora, muitos se preocupam como o irmão está olhando ou falando e coloca tudo em primeiro lugar, menos as Escrituras. Isso não é pretexto para que a santificação não ocorra em nossas vidas. Mas o primordial para nós é a fé nisso aqui. É isso aqui. É essa estrutura que é o que vai fazer que a gente persevere. A essência. Tá? Que Deus abençoe os irmãos. Que continuemos. Que a caminhada, pelo visto, é longa. Às vezes eu penso, ora, Deus, quando será que eu vou morrer, Deus? Eu acho que eu até peco orando assim. Será que está próximo? É porque eu realmente almejo a vinda do meu Senhor. Uma coisa estou certo, ou ele vem ou eu vou até ele. Uma coisa estou certo. E eu almejo, Maranata, vem Jesus. Eu quero mesmo que ele venha. E eu oro a Deus, mas quando eu olho para aquilo que ele me envolveu, para aquilo que ele nos envolveu, a caminhada é longa. A caminhada é longa, irmãos. Então, uso as palavras do autor de Hebreus. Agarre-se no quê? Confiança. Se agarre na fé que você recebeu e permaneça. Amém? Vamos orar.